Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Nós estamos dando continuidade aos nossos programas semanais, que é veiculado toda terça-feira, todas as terças-feiras, às 21h30. Nós estamos falando sobre o espiritismo na arte e priorizando a arte brasileira neste ano de 2022. Nós estamos na terceira temporada desse programa. Na primeira temporada, nós fizemos 20 programas em 2020, onde nós lemos, entre aspas, interpretamos os estudos do livro O Espiritismo na Arte. Na segunda temporada, nós fizemos 41 programas sobre a arte transcendental, que é o projeto de Leon Denis, com os seus guias espirituais, Massenet e Stetta. Estou só recordando para caracterizar bem o nosso programa. E neste ano de 2022, vocês estão lendo aqui atrás, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós estamos falando da arte transcendental brasileira. É aquela arte que vem, nos abraça e nos carrega para longe, seja em forma de pintura, escultura, música, poesia. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a literatura de cordel, que é muito lindo e é muito nordestina também. A semana passada, a gente viu a música do Agreste, né? Vocês lembram da Mulher Rendeira, e também da Súplica Cearense, e nos sensibilizamos bastante, recordando essas duas poesias tão lindas do Agreste. E aí, Tetê, o que você acha da literatura de cordel? Vamos lá começar hoje com um assunto que é a cara da poesia, literatura de cordel, né? São aqueles livretos, Leila, expostos em feiras, com a xilogravura impressa na capa para chamar atenção sobre o assunto e que está sendo abordado naquele livrinho, naqueles versos. E através dali é registrado toda uma época, um movimento e toda a cultura de um povo, né? É verdade. E vamos ver essa literatura de cordel, que eu estou ansiosa para que o ouvinte fique ligadinho na gente e que ao final do programa se interesse e fazer versos, né? Nessa métrica de cordel. É verdade. É uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira e, mais precisamente, do interior nordestino. Quando a gente lê, meus irmãos, é para que a gente aproveite o tempo de uma forma mais objetiva, porque, senão, se a gente ficar falando, a gente vai devagar e acaba não dizendo realmente o que seja a literatura de cordel. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará, em quase todo o Nordeste, né? Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, que a gente ama muito, e Guimarães Rosa. Fala aí, Tetê. Vamos pedir ao ouvinte que seja um colaborador também da nossa Rádio Brasil Espírita, para que a programação fique cada vez mais
fortalecidas pela adesão, né, de um gesto de bondade para com a nossa rádio, porque a gente precisa de colaboração para funcionar todos os programas, não é isso, Leilinha? Claro, claro. Então, está Toda. passando aqui embaixo o CNPJ da Rádio Brasil Espírita. Qualquer colaboração, querido ouvinte, é muito bem-vinda. E, afinal de contas, são 11 anos, né, Leila, fazendo o quê? Iluminando Consciência. consciências. Vamos nós. A origem do cordel. O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil em fins do século XVIII. Oposta à literatura tradicional impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de xilogravura que ficam pendurados em barbantes ou cordas, e daí surge esse nome. É muito bonitinho, e hoje em dia até na praia aparecem autores, poetas de cordel que vendem os seus livretozinhos. Muitas vezes a gente compra para ajudar e acaba se autoajudando, porque a poesia toca a alma da gente, né, Tetê? A literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos. Ela se afasta dos cânones na medida em que incorpora uma linguagem e temas populares. Cânones, quer dizer, as medidas, né? As definições já aceitas na literatura. Então, ela se afasta disso. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação. E, em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores dos seus poemas. Os autores da literatura de cordel são denominados cordelistas. Segundo pesquisas atuais, estima-se que há no Brasil cerca de 4.000 artistas em atividade. Como o nosso país é rico de poesia, né, Tetê? Que coisa linda. E, Leilinha, só para a gente enfatizar, para quem se interessa por este assunto e poder fazer uma poesia, né, de cordel, as principais características são 3. É a linguagem coloquial, né? É aquela de fácil acesso, audível nos campos visual e mental, gente. Quer dizer, ela tem um regionalismo na fala e na escrita. Você pode ser da região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, aproveita essa história e conta em pequenos trechos de literatura de cordel. Os elementos da cultura brasileira, principalmente a nordestina, mas não é só a nordestina, como bem disse a Leilinha, porque os cordelistas estão por todas as partes do nosso Brasil, inclusive nas nossas praias, né, Leila? Eles amarram os cordéis e vão vender, e quem é beneficiado é mais você do que ele. E a escrita... Vende baratinho, né? Vende baratinho. Baratinho, gente, é muito baratinho. E a escrita é em versos com métrica e rimas. Ela tem uma musicalidade, como agora nós vamos mostrar, né, Leila? Nesse trecho de Proeza de João Grilo, de João Martins de Ataíde. Vamos lá, Lilinha. Vamos. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu depois da hora pelas artes que fazia. Vai, Tetê. E nasceu de 7 meses. Chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: não me arranhe, não jogue neste animal que talvez você não ganhe. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Porém, João Grilo criou-se pequeno, magro e sambudo, e as pernas tortas e finas, e a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava,
dava notícia de tudo. Era um beiçudo, né? Um boca grande, como a gente diz, um bocão. Dava notícia de tudo, né? Muito bonitinha. Tem outra aqui, O Fiscal e a Lagarta, de Leandro Gomes de Barro. Fala aí, Tetê. O dia 19 de novembro, queridos ouvintes, é comemorado o Dia do Cordelista, em homenagem ao nascimento desse nosso autor, Leandro Gomes de Barro. Vamos lá. Estava um dia uma lagarta debaixo de um pé de fumo. Quando levantou a vista, viu um fiscal de consumo. Disse a lagarta consigo: eu hoje me desarrumo. O fiscal perguntou logo: inseto, o que está roendo? A lagarta perguntou-lhe: fiscal, o que andas fazendo? Aperreando o comércio, tomando tudo e comendo, disse o fiscal. Para o imposto, o governo me nomeia. A lagarta respondeu-lhe: você precisa é cadeia. Para perder o costume de andar roubando de meia, disse o fiscal, o governo não poderá se manter sem procurar o imposto de quem comprar e vender. Artista e agricultor pagam por justo dever. Então, tem até um ensinamentozinho aqui no final, né? Isso. Então, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ABLC, reúne cerca de 7.000 documentos, desde pesquisas, livros e folhetos de cordel. Fundada em 1989, ela está localizada no bairro de Santa Teresa, do Rio de Janeiro. Você tem verso de cordel, Tetê? Não tenho, até procurei no nosso livro, né, O Tom Poético das Musas, que foi o último que nós publicamos juntas, com nossas poesias. Eu procurei alguma, mas eu achei mais uma num conto poético, que era um de uma senhora que ela pinta e a neta vai e conversa. Então, tem uma conversa que é o mais que se aproxima. Mas não, depois que eu fui ver na internet como era feito, né, essa literatura de cordel, eu digo, eu vou ter que estudar um pouquinho, fazer essa arrumação de palavras que eles pedem até para você e colocando numa coluna várias palavras que se rimam entre si, que é bom, né? Você tem amar, dar, né? E vai colocando. Aí, então, eles ensinam uma métrica facinho, que é na segunda e na quarta, no quarto verso, mais ou menos, sempre terminar em ão, em ar, né? Para dar aquela métrica e daquela brincadeira sair o teu linguajar, mas olha só como eu já estou, Leila. Eu achei ótimo, porque eu considero os versos que eu fiz aqui parecido com o de cordel, porque não tem assim muita obediência, né? É mais livre e é lírico, ao mesmo tempo lírico. Eu fiz um que eu chamei O Poeta e as Amigas. Vamos ler aí para... Vamos lá, vamos ver o que a Leilinha nos deu de presente. Vamos nós. Os nossos ouvintes podem dizer se é de cordel ou não, porque eu realmente não soube fazer a métrica correta. Mas eu acho que é de cordel porque tem o tom lírico de falar de coisas que nos sensibilizam. Eu falei assim, a poesia tem magia, é como o cheiro de terra molhada e o voo do beija-flor. Você se embriaga de vida sadia e viaja no movimento das cores, segue o pássaro que beija as flores. Fala aí, Dedê. Por isso o poeta canta em versos quando está em solidão. Triste ou feliz, qual a diferença? Porque a poesia é sonho, sonhado com muita paixão. Assim, nesta festa de amigas, os olhares se encantam e a crença não briga. O coração faz cantiga, brincando na melodia das vozes que se amam. Uma é amiga querida e fiel, sua presença é sempre o mel, que as melhores abelhas do mundo talvez invejem essa ternura, sem entender muito bem o poder de tanta doçura. Aqui tem cordel! Outra, menina sempre menina,
sorriso solto, olhar de luar, aquele que nas noites escuras brilha tanto e tão intensamente que a escuridão consente, que até a penumbra mergulha na luz, sem pudor, sem censura, alegremente. E aquela outra que é artista de alma, inspiração dos sensitivos e êxtase dos bem-vividos. Basta um olhar, um gesto, um sorriso, para que a alma se sinta viva. Pense no amor e acolha os rejeitados. Ela é isso, um rio de leveza, um ser que, mesmo acelerado, rega o mundo com a paz e a beleza. Então o poeta se recolhe e apaga sua voz, para que cada uma de nós perceba com muita gratidão que o amor é vinho especial, compartilhado com devoção. No entanto, poucos são aqueles que sabem o genial sabor do vinho feito de amor. Então foi assim uma tentativa de brincar com as rimas, e, ao mesmo tempo, trazer o lirismo de um encontro entre amigas, sendo que uma dessas amigas adora poesia, né? Não só uma amiga, mas várias amigas. E aí, Tetê, fala esse seu verso aí que você destacou, que às vezes podemos dizer que seja de cordel também, mas vamos treinar mais um pouco. Eu achei o cordel da Leila todo nesse. Na realidade, o cordel também é a entonação que você vai colocar no verso. Vamos lá. Minha amiga querida e fiel, sua presença é sempre um mel, que as melhores abelhas do mundo talvez invejem sua ternura, sem entender muito bem o poder de tanta doçura. Então, você canta cantando, né? E eu achei de uma belezura, Leila, porque cada amiga sua vai tentar se encaixar numa estrofe dessa, concorda? A gente pode até levar para a nossa meditação e ver aonde cada uma se encaixa. É muito bom. E você, é uma boa ideia. Né? Aonde você se encaixa? E qual aquela outra que é amiga você é? Diga aí. Eu acho que a Tetê é essa aqui, ó, é artista de alma, inspiração dos sensitivos e êxtase dos bens vividos. Basta um olhar, um gesto, um sorriso, para que a alma se sinta viva. Pense no amor e acolha. Pense no amor e acolha os rejeitados. Ela é isso, um rio de leveza, um ser que, mesmo acelerado, regue o mundo com a paz e a beleza. Muito eu. E olha só você. Outra, menina sempre menina. Sorriso solto, olhar de luar. Aquele que nas noites escuras brilha tanto e tão intensamente que a escuridão consente que até a penumbra mergulhe na luz, sem pudor, sem censura, alegremente. Essa é a nossa Leilinha, que brilha, brilha, brilha. E é menina. E é menina. Muito obrigado. Agora, tem um verso de cordel que eu escrevi falando sobre o nosso povo brasileiro, sobre esse processo de política e tudo mais. Fizemos esse verso para falar, eu acho que foi no encerramento de uma das festas do tênis que a gente teve, e acabou que fechou, não teve a festa, aí ficou só a poesia inédita, né? Chama Brasileiros. Aí eu vou começar a ler e você me ajuda. Vamos lá. 67 anos após a independência, a República Federativa do Brasil foi proclamada. A mistura de indígenas, negros e brancos elegeram Prudente de Moraes com o voto popular e a República ficou assim consolidada. De 1902 a 1930, tivemos 8 presidentes. O sentimento escravocrata, o poder dos magnatas, exercia o seu fascínio numa república jovem cheia de vícios. A sociedade sangrava, meio a tantos sacrifícios. Entre os conselhos de Maquiavel e os sonhos da liberdade simples e pura, os militares de Getúlio Vargas instalaram a primeira ditadura.
Leis trabalhistas foram conquistadas, mesmo com a falta de democracia. Os 15 anos foram produtivos e o gaúcho volta com voto popular, para depois sair pelas portas do suicídio. Entra Café Filho por um ano, dividindo o poder com Nereu Ramos. Então, também no voto, Kubitschek é eleito, inaugurando Brasília e transferindo a capital. 50 anos em 5 era o conceito de novos tempos de progresso e ideal. Mas mexeu demais com o poder instituído. Além de caçado, morreu acidentado. Surge o paulista com o símbolo da vassoura, para varrer a ladruagem da nação. Quadros renuncia com as forças ocultas que governavam os bastidores da União. O seu vice, João Goulart, foi socialista e desejou um governo popular. Muitos protestos, arruaças e anarquias levou o Brasil a novo golpe militar. A segunda ditadura entrou em curso. 30 anos sem democracia. Muitos artistas e intelectuais deixaram. Acabou o som. Alegravam o silêncio estudantil. Seu som ficou ruim, Tetê. O seu vice, João Goulart, foi... Aí já falamos. Agora é o último governo militar. O último governo militar, o Figueiredo, cuidou bem mais dos seus cavalos. Viu o povo ir para a rua gritar por liberdade. Os caras pintadas de verde e amarelo pediam as diretas já, com tenacidade. A anistia geral e irrestrita tornou-se, enfim, uma realidade. Tancredo eleito morre antes da posse. E assume Zé Sarney, o escritor do Maranhão. Inexpressivo, pau-mandado, intolerante, figurativo e muito ignorante. Motivou o caçador de marajás prometendo acabar com a corrupção. E Collor de Mello foi eleito no voto popular, com a eficiente Rede Globo a lhe apoiar, que a essas alturas havia se tornado uma potência ao colaborar com a ditadura militar. Novamente o vice é empossado. E chega a vez do polêmico Itamar. A famosa República Pão de Queijo parecia ter muito a acrescentar. Mas a inflação só fez acelerar. O povo pagou o preço da renovação. FHC trazia um plano novo, mas precisou comprar a reeleição. Lula veio como salvador da pátria. Pagou todas as dívidas da nação, mas seu discurso falso de igualdade, abandonando a ética e a dignidade, fez pactos com a corrupção. Por último, a dama das metáforas, que saudou as mandiocas e quis estocar vento, estava difícil até de respirar, porque nem Dante da Divina Comédia poderia imaginar onde estava o limite do céu e do inferno, com tanta maluquice pairando no ar. Mas o seu vice, que assumiu o poder, é o maior bandido da nação. Figura de Drácula em mãos de vampiro, sangrou o nosso povo como assombração. O que nos sobra hoje, amigos brasileiros, senão a nossa tradição de povo singular, gente amorosa, religiosa e simples, esperando que Deus possa nos aliviar. De Prudente de Moraes aos nossos dias, apenas 124 anos foram decorridos. Portanto, é bem jovem essa democracia. Descontando o tempo das duas ditaduras, viver a liberdade em 88 anos tem sido a nossa vida de aventuras. A saga de assistir às malas de dinheiro sendo desviadas para o mundo inteiro vira samba de palhaço e fantasia. O perdão é um ato de ousadia. Salve o nosso povo brasileiro.
A alegria e o otimismo sempre foi a nossa marca. Amamos e apostamos nas riquezas da nação, que há muito suporta malandro e ladroagens. Trabalhar para vencer tudo isso com coragem desafia agora a nova geração. Muito aplausos a esse povo aguerrido, aos sonhos sonhados, realizados com amor. O poeta sai de si e vai à luta, abraçar o absurdo e compreender a dor. Ser brasileiro é ter no sangue a esperança, que faz ver além das aparências. Tudo vai passar e certamente aprenderemos. Ouvir os lamentos do próprio coração para compor a canção da coerência. Brasileiros, meus irmãos de caminhada, precisamos mais que nunca nos unir, deixar os infratores às próprias consciências e conjugar com força o verbo servir. Nunca precisamos... Vamos juntas. Mas não dá para ir junta. Nunca precisamos tanto de Jesus. Vai, Leila. E de seus ensinamentos de perdão. Que em cada um de nós brilhe a sua luz para vencermos o mundo da ilusão. Então, meus irmãos, isso daí é um protesto, né? São o cordel do protesto, digamos assim, por toda a nossa trajetória de erros e acertos. Mas a gente tem que valorizar mais os acertos do que os erros. Porque errar, todo mundo nós iremos errar, porque somos imperfeitos, como disse Pablo Neruda. Quem pensa que nunca errou, já morreu e nem sabe. Nós todos precisamos do erro para nos tornarmos melhores. Então, não nos cabe, falamos de forma jocosa, digamos assim, brincadeira, falamos de todos os presidentes que nós tivemos e de toda essa caminhada de luta que nós, brasileiros, realizamos, e por isso os espíritos dizem que nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, vamos honrar, né, Tetê, essa expectativa que o anjo Ismael, que é o espírito responsável pelo nosso país, que nós possamos honrar essa figura amorosa que tem como expectativa que nós possamos ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Fala aí, Tetezinha. E queridos ouvintes, irmãos e companheiros de jornada no nosso planeta Terra, não se sintam ofendidos por essas palavras. Vamos ficar fazendo cordel em oratória, hein, Leila? Vamos lá, vamos improvisar. O tempo e o passado se misturaram nas palavras da nossa Leilinha, e ela nos deu um apanhado de tamanha beleza e sinuosidade nas linhas governamentais pelas quais o nosso querido Brasil passou e está passando. Então, se sinta um ser de Deus, acima de qualquer ofensa pessoal que você traga para você. Seu José Sarney e outros tantos presidentes que foram agraciados com o poder no nosso país. Nós somos, sim, irmãos, e temos que lutar pela luz e pela iluminação de Jesus em nosso caminhar. Aqui não estamos para acusar, estamos, sim, para enaltecer as belezas, o amor, e vamos incentivar cada brasileiro, que, Leila, a aprender a amar. Né? Nós também estamos nessa lida, né, Leila? Claro, tá? É por isso que nós terminamos assim. Nunca precisamos tanto de Jesus e de seus ensinamentos de perdão. Que em cada um de nós brilhe a sua luz para vencermos esse mundo da ilusão. Porque nós erramos, porque a gente acredita que está fazendo bem ao nosso país e, às vezes, estamos agindo
de forma equivocada. Então, meus irmãos, o nosso recado, eu peço desculpa, como diz a TT, se eu ofendi alguém, mas quem é figura pública está acostumado a levar lambada de todos os lados e, com isso, buscar fazer melhor. A gente sempre diz, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse ainda pior, porque nenhum de nós é perfeito. Nós erramos, como diz os Espíritos, porque somos ignorantes, não porque sejamos maus. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa brincar com esses versos de cordel, às vezes de forma dura, às vezes de forma engraçada, mas sempre no sentido de nos reerguermos, né? Como diz aquela música, erga a sua cabeça, bate o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, pode acreditar que o novo dia vai raiar, sua sorte vai mudar, né? Sua hora vai chegar. E também. Até o próximo encontro, meus irmãos, se Deus quiser. Se Deus quiser.